Nós louvamos ao Senhor por mais esse tempo de reflexão na palavra. Hoje, com a ajuda do Senhor, nós vamos analisar um tema que é bastante contundente, edificante para a vida da igreja, é o Espírito Santo como poder. Vamos analisar essa palavrinha, poder do Espírito, o Espírito de poder, e conhecer um pouquinho mais da pessoa do Espírito Santo. Irmãos, dizer algo para vocês muito interessante, que há muitos livros que são escritos, pregadores que pregam sobre o Espírito Santo, e suas ministrações, eles alegam que nós não devemos orar ao Espírito Santo do Senhor. Irmãos, isso é uma heresia. Ele é Deus, ele deve ser adorado, ele deve ser buscado. Ele é aquele que abre as Escrituras para nós, ele é aquele que inspirou os irmãos do passado a escreverem a palavra de Deus, inspirados por ele. Pedro vai dizer que nenhuma profecia das Escrituras é de particular elucidação, interpretação. Ele continua dizendo, mas homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Então, como nós não vamos ter comunhão com Ele? Paulo escreveu, segunda carta aos Coríntios 13:13, sobre a comunhão do Espírito. Devemos orar, bendito Espírito, abra a Tua palavra para nós, porque é Ele quem vai revelar Cristo em nós. Santo Espírito, revela a pessoa de Cristo em nós, em mim, no caso a sua oração particular com o Senhor. Irmãos, sem a pessoa do Espírito Santo em nós, e uma nossa relação com Ele, nós não teremos, irmãos, uma vida mais profunda com o Senhor. Tem pessoas que crêem no Senhor Jesus e não têm buscado essa comunhão com o Espírito do Senhor. Então, irmãos, o Espírito Santo, Ele é uma pessoa. O Espírito Santo, quando nós o entristecemos, nós não vamos ter uma revelação dEle, da pessoa de Cristo e também das Escrituras Sagradas. Nós vamos conhecer as Escrituras apenas intelectualmente, com a nossa mente, com a nossa razão. Mas quando temos comunhão com Ele, buscamos a unção do Espírito. A palavra diz assim, que vós possuís, 1 João 2,20, vós possuís a unção que vem do Santo. É Ele mesmo, o Espírito Santo. Ele que unge a igreja, Ele que ungiu o Senhor Jesus, Ele que nos unge. E todos têm desconhecimento. Então, sem Ele, como disse o nosso próprio Senhor, referindo-se a Ele mesmo, dizendo o seguinte, sem mim nada podeis fazer. Nós, sem o Espírito, nada podemos saber, compreender, ser capacitado. O Espírito Santo é aquele que nos capacita, nos habilita em tudo aquilo que nós realizarmos. Você se lembra? Se você ler cuidadosamente o livro de Lucas 4, versículo 1, está escrito assim. Olha que interessante, irmãos, que o Espírito, ele foi guiado pelo Espírito ao deserto. O Espírito que habitava em Cristo, quando ele começou o seu ministério, quando ele foi batizado por João Batista, que ele levantou das águas, o Espírito veio sobre ele em forma corpórea, em forma de pomba, o habilitando. Então o céu se rasgou e o Pai disse, este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, quem tem todo o meu prazer. Então, logo em seguida, ele foi guiado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Lembra de Romanos 8, versículo 14? Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Então você vê, o Espírito que capacitou e habilitou Jesus é o mesmo Espírito que quando cremos habita em nós. E Ele nos habilita a dar continuidade à obra que, não que está inacabada, a obra da cruz foi plenamente perfeita e acabada, mas para a evangelização, para de fato tratar com a nossa alma. O Espírito Santo, irmãos, Ele é uma pessoa que Ele deseja tanto falar de Cristo para nós.
Ele é aquele que habita em nós. A gente vai descobrir depois 3 coisas fundamentais do Espírito Santo que nós nunca podemos nos esquecer. Que o Espírito é o poder que nos impulsiona para verdadeiramente enfrentarmos qualquer tipo de crise. Ele é aquele que já venceu. Cristo venceu, então o Espírito vai aplicar tudo aquilo que Cristo é e fez em nós. Então isso é maravilhoso. Então, em João 14, versículo 16, a Bíblia diz que Ele é para cada um de nós o Espírito de habitação. Ele habita em nós. Jesus havia dito assim, que quando Ele enviaria, João 14, 16, Ele permaneceria conosco, em nós, para sempre. Uma vez que cremos no Senhor, o Espírito vem para dentro de nós e nunca mais sai. E porque nós estamos unidos a Cristo, ao Pai e ao Espírito. O que é a Trindade, irmãos? A Trindade são 3 pessoas, que é Deus de Deus, com uma só vontade, com um só desejo, com um só pensamento. Nunca vai haver divergência na Trindade. Irmãos, quando nós ganhamos essa dimensão do Espírito em nós, alcançarmos a plenitude do Espírito, nós vamos pensar todos a mesma coisa, ter o mesmo sentimento, ter o mesmo desejo, qual o Espírito Santo tem. O Espírito está muito ansioso para que Cristo volte, mas a igreja não está desejosa para que Ele volte. Então, quando a igreja desejar o Senhor, o Espírito já deseja. Então vai se cumprir aquela palavra de Apocalipse 22, verso 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Entende, irmãos, a volta dele? Quando nós, para isso, temos que estar repletos da pessoa do Espírito. Quanto mais do Espírito, mais nós teremos de Cristo, mais nós teremos a revelação do Pai. Como o Senhor Jesus, Ele disse lá em Mateus 11, 27, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios, às pessoas nobres, ocultaste para eles e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, Ele se agrada em revelar a pessoa de Cristo para pessoas simples. Por isso que nunca devemos, irmãos, ir arrogantemente diante do Pai, em busca de coisas dele. Se nós não tivermos o princípio da cruz operando em nós, nós não vamos ter uma vida espiritual genuína. Muitos têm uma vida espiritual capenga, que é mesclada com este mundo, é uma vida que ainda vive na energia da sua carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, uma alma que não é tratada, irmãos, vai ter muita dificuldade. Então nós vamos hoje analisar um pouquinho sobre o Espírito como poder, para nós ganharmos uma dimensão na qual Cristo necessariamente precisa ser formado em nós. Não apenas que Cristo seja formado em nós, pelos nossos lábios. Irmãos, mas quando Cristo, o Espírito, começa a formar Cristo em nós, isso envolve sofrimento. Quem não quer crescer, não vai sofrer. Se você não quiser crescer, quando vem uma tribulação, fala, Senhor, tira de mim isto. Senhor, afasta de mim isso. Eu repreendo em nome de Jesus. Deus vai repreender, porque não vai arrombar a porta do teu coração. Mas quando você entende que é do Senhor aquela tribulação, e é importante que nós saibamos que tudo que ocorre com nós a partir do novo nascimento é por providência divina, para que de alguma maneira Ele trabalhe em nós, purificando a nossa alma, para que a nossa alma então possa se render à vontade do Pai. Porque a nossa alma, irmãos, ela é muito complexa. A nossa alma, ela tem muitos preconceitos. A nossa alma consegue enxergar defeito em tudo, onde o Pai não enxerga defeito. Quando nós tivermos então a ação do Espírito em nossa alma, cujo fim, 1 Pedro 1, 22, é o amor fraternal não fingido, aí tem um imperativo para a nossa alma.
amai-vos uns aos outros ardentemente. 1 Pedro 1, 22. Entende, irmãos? Quando nós alcançarmos a plenitude do Espírito, o que é a plenitude do Espírito? É uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E quanto mais temos do Espírito, volto a repetir aqui, mais nós teremos de Cristo, mais nós teremos do Pai, mais nós teremos dele mesmo, mais nós teremos, irmãos, a palavra de Deus rasgada para nós. A nossa compreensão na palavra será profunda, irmãos. Nós vamos ser edificados por aquele que é o edificador, que nos toca. E quando nós nos reunirmos, as nossas reuniões, elas serão diferentes. As nossas reuniões, nós vamos ter adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Outra coisa que é fundamental, queridos, a igreja, as assembleias do Senhor, espalhadas sobre toda a face da terra, quem estabelece o senhorio de Cristo na igreja é o Espírito Santo de Deus. Lembra que ele disse lá, 1 Coríntios? Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Irmãos, e tem muitas assembleias dizendo isso de uma forma errônea. Então, quanto mais eu digo Senhor Jesus, já virou doutrina de igreja, que é pelo invocar o Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quanto mais ele invoca o Senhor Jesus, eles acham que tem mais no Espírito. Não é isso, irmãos. Ninguém que passou pela cruz, morreu e ressuscitou com Cristo, habitado pelo Espírito, o Espírito é quem nos habilita a confessar e a reconhecer o senhorio de Cristo. Então nós vamos dizer Senhor Jesus pelo Espírito do Senhor. Ele é Senhor da minha vida. Quando nós estamos juntos, é o Espírito quem o torna Senhor em nosso meio. Porque, irmão, se Cristo não for o Senhor da minha vida e da sua vida, Ele não pode ser o seu Salvador. Então a nossa vida deve ser governada pela pessoa do Espírito. Gálatas 5, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que é andar no Espírito? É uma vida dirigida por Ele, irmãos. No meu trabalho, o meu trabalho vai ser muito diferente. Porque eu tenho uma vida cheia do Espírito, ali no meu trabalho, não apenas onde eu estou realizando a minha função, mas todos ao meu redor ali, a empresa na qual eu trabalho, será uma empresa abençoada. Lembra de Gênesis 39, versículo 5? O Senhor era com José e ele abençoou toda a casa de Potifar. E Potifar, vendo que a casa dele era abençoada por causa de José, o que Potifar fez? Colocou ele como mordomo, administrador de toda a sua fazenda. E a Bíblia vai dizer que a partir do momento em que ele dispensou para José a administração de toda a sua fazenda, Deus abençoou tudo por causa de José. Então, onde está um filho de Deus, irmãos? Aquele local é muito abençoado, porque a presença do Espírito em nós, de Cristo, do Pai que habita em nós, faz a diferença. O ambiente é agradável, é muito abençoador, porque aquele irmão, aquela irmã estará orando ao Pai que tudo pode por aquele local de trabalho. Não é uma bênção isso, irmãos? Graças ao Senhor. Agora, quando tem esses evangélicos vazios do Evangelho, são gente muito folgada, que não tem o Espírito de Cristo, e porque eles sentem alguns arrepios, chora, canta, então eles acham que tem, porque falaram para eles que eles têm, mas eles não tiveram uma relação experiencial com a palavra e com o Espírito do Senhor. Creem pelas mensagens que ouviram, e as mensagens muitas vezes são divorciadas da palavra de Deus. Então, irmãos, vamos ler aqui Atos 1, versículo 8. Aqui, antes de Jesus subir para a glória, já se cumpriu os 40 dias dele aqui na face da terra. Depois que ele ressuscitou dentre os mortos, ele disse assim: mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra. Irmãos, observa aqui essa palavrinha, recebereis poder. Muito bem, irmãos, essa palavra aqui, poder, no grego ela significa dunamis. A mesma palavra que é dinamite, dunamis. Isso que no grego ela significa. Então, o que significa este poder? Segundo a raiz grega, que diz assim, é uma habilidade para realizar algo. Ou seja, e também é para realizar tudo aquilo que Deus deseja fazer. Ele não vai realizar através de nós, se nós não estivermos com uma vida cheia do Espírito Santo. Tem pessoas que elas são impulsionadas por homens para realizar as coisas de Deus. E o que isso vai trazer para aquela pessoa? Primeira coisa, desânimo, cansaço, vai trazer angústia. Estão me compreendendo, irmãos? Agora, quando é feito pelo Espírito, não na energia da carne, quando é feito pelo Espírito, uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Aqui nós, em nossas reuniões, nós os homens, conversamos muitas vezes, fizemos projetos, vamos fazer um propósito de evangelização. Evangelização não é correto? Ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura? Tínhamos marcados para sábado, lembra, irmãos? Mas aí, o que foi que aconteceu? O Senhor disse, isso não é da minha vontade, então vocês não vão fazer. Aí depois nós pensamos e chegamos a uma conclusão, não é da vontade do Senhor. Mas de repente lá naquele bairro não precisa, lá em Anastácio não precisa, Campo Grande não precisa, precisa, mas temos que primeiro receber a habilitação do Senhor, a direção do Senhor, habilidade, poder para, ou unção para. Lembra de Isaías 61? Quando ele estava se referindo ao Senhor Jesus? O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para evangelizar, curar e levantar defunto, uma série de coisas ali, entende, irmãos? Então, por favor, irmãos, quando for realizar uma coisa que é da vontade do Senhor, que o Senhor colocou no seu coração, ore primeiro, busque esse discernimento do Espírito para saber se é da vontade dele ou não. Se não, vai trazer cansaço, vai trazer peso para a sua vida, vai trazer desânimo para a sua vida, e aí você não está fazendo para a glória de Deus. Entende, irmãos? Então, palavra poder, dunamis, significa habilidade para realizar algo, para fazer algo. Significa poder mesmo, é força, capacidade, etc. Então, é uma gama aqui que a gente pode estar comentando. Agora, na pessoa do Espírito Santo, nós temos nele, irmãos, porque ele é Deus, todos os recursos espirituais para realizar tudo. Se for da vontade do Pai, quando Ele dá o aval para nós realizarmos alguma coisa, Ele também vai nos capacitar. Irmãos, vocês acham que Deus não pode realizar algo? A palavra fala assim, Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer, e Ele vai fazer pelo seu Espírito, que habita em nós, porque assim foi com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus levantava defunto, curava cego, transformou água em vinho, o Espírito habilitava Ele para isso. Então, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Entende, irmãos? Eu recebi um WhatsApp de uma pessoa, de um pastor lá de Curitiba, dizendo assim, ele viu um vídeo, as meninas fizeram agora, segunda-feira, sobre o novo nascimento. E elas sentaram e conversaram ali, e foi algo assim tão precioso. Ele falou, não tem como trazer essas meninas aqui
para ensinar nossas crianças, vai ser mais fácil. Falei, olha, meu irmão, eu penso que não, é muito difícil. Os pais delas são muito ciumentos, não vai deixar elas viajar sozinhas por aí não. Mas irmãos, quando é feito na pureza do Senhor pelo Espírito, Deus faz e toca vidas e toca corações. É maravilhoso demais. Percebe, irmãos? Não era esse propósito para que elas viajem por aí, não. É para que outros possam entender, compreender o que é o novo nascimento através de crianças. Deus vai usar, pode usar crianças. Ah, mas então, se fosse assim, isso pode subir depois na mente e no coração, que crianças têm capacidade. Não tem capacidade, irmãos. Crianças estão num processo de desenvolvimento. Quanto tempo leva para formar ou fazer quando uma pessoa está apta para ministrar um sermão? Quando ela tiver aí sua maturidade, passou por muitas experiências, 21, 25, 30 anos, não sei. Spurgeon começou a pregar com 16 anos, ministrava a palavra, mas o Espírito movia o coração dele, entende? Então, queridos, não há nada impossível para Deus agir e atuar quando nós estamos uma vida derramada à disposição do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, poder, ele é um equipamento, é usado para descrever, vamos dizer, um equipamento espiritual, interior, quanto à consequente realização exterior. Vocês se lembram deixa eu ilustrar isso aqui para vocês. Lembra de Estevão? Ele foi chamado, qual foi o chamado de Estevão? Para ser um diácono, não é assim? Irmãos, vamos ler, é em Atos aqui mesmo, no capítulo 6, vai um pouquinho para frente aí. Atos, capítulo 6, versículo 8. Veja aqui, irmãos, uma pessoa que é capacitada pelo Espírito. Assim Estevão, ele era cheio de poder, mas presta atenção. Atos 6, verso 8. Estevão, cheio de graça. A graça na vida dele era uma graça que foi experimentada, uma graça na qual ele usufruía. Irmãos, nós temos recebido não apenas a riqueza da graça, a superabundante graça. O apóstolo Paulo vai dizer para nós ali, não precisa abrir, só vou aqui reportar aos irmãos, que é uma graça tão rica que a suprema, Efésios 2, verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Suprema riqueza, é uma graça incessante, quando vem para dentro de nós. Irmãos, é impossível um filho, uma filha de Deus, não perceber isso, irmãos. Que esta graça, trazida pelo Espírito do Senhor em nós, ela nos habilita a sermos pessoas agradáveis, pessoas alegres, pessoas felizes, pessoas transbordantes de júbilo. Nós vamos tratar hoje à noite sobre a alegria inexplicável, na qual o Espírito Santo também produz nos filhos de Deus. E por que tem tantos cristãos de cara amarrada? Não são felizes, só há murmuração. Ah, irmão, está difícil. Ah, irmão, está... Meu Deus do céu, que crueldade estão fazendo consigo mesmos. Porque a murmuração, irmãos, ela como que afasta toda a graça de nós. Nós temos o Senhor, 2 Pedro 1, versículo 3, ele disse para nós, no caminho da cruz, que foram doadas tudo para nós. Pela sua divina promessa, providência, nos foram doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, daqui até a glória, nós temos o suprimento pelo Espírito, todas as coisas que concernem a Cristo. Nosso Senhor é muito rico. Então, você se lembra quando Eliezer, o servo de Abraão, foi anunciar para Rebeca quem era o seu senhor Isaque? Muito rico, senhor de tudo. Então, o próprio Espírito já despejou para dentro de nós
todas as riquezas insondáveis de Cristo. Por que que muita gente não desfruta disso, irmãos? Existe o assunto de Hebreus, negligência. Precisamos ser perseverantes, precisamos conhecer o Senhor, a sua vontade. Nós temos o Espírito que vai nos levar a toda essa verdade, a toda essa realidade. Então aqui, Estevão, Atos 6:8, cheio de graça. Ele não tinha uma graça michuruca, ele era cheio de graça e poder. Essa palavra poder significa que Estevão era absolutamente habilitado, capacitado para realizar qualquer obra em nome do Senhor, segundo a vontade do Senhor. Então, Estevão era um diácono, não era um pregador, não era um apóstolo Paulo, não era um Pedro, um João. Ele era simplesmente um diácono, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e os da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Agora, olha o versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Quem pode, irmãos, discutir com Deus? Até o silêncio de Deus nos consome. Leia depois o livro de Jó. Deus, nos seus 40 capítulos, ficou em silêncio e Jó falava, os amigos de Jó falavam, até quando Deus começou a falar e disse para Jó: quem é este? Quem é este? O que você é, Jó? Para discutir comigo? Aí Deus faz umas perguntas lá para Jó. Jó, eu vou te fazer umas perguntas. Jó não respondeu nenhuma. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, Jó, se é que você sabe. Deus sabia disso, mas Jó não sabia nada. Aí depois, lembra o que Jó disse depois que o Senhor fez a última pergunta? Ele não respondeu, tirou 0 na prova. Aí Jó disse assim para Deus: eis que eu sou indigno. Que te responderia eu? Aí depois Jó ganhou uma experiência real com o Senhor. Ele disse lá em Jó 42: eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Mas você já fez essa pergunta para o Senhor em oração? Senhor, qual é o teu plano para a minha vida? Sabe o que nós gostamos de fazer para o Senhor? Ah, Senhor, abre as portas para mim, aqui está o meu projeto. O Senhor não está preocupado com os seus projetos? Desculpa, Ele está preocupado sim, se for da vontade dEle, faça um projeto, coloca diante dEle. Mas você já parou para pensar qual é o projeto de Deus para a sua vida? Esse que é o importante. E nós, por falta de discernimento espiritual, andamos vagueando, vivendo uma vida medíocre, média, né? Agora, quando nós verdadeiramente reconhecemos que Ele é o Senhor Todo-Poderoso e habita em mim, porque aqui ele diz uma coisa interessante, e não podiam resistir, aqui é um A craseado, a sabedoria. Então, vocês sabem, irmãos, se você ler, por exemplo, Provérbios capítulo 8, e no Novo Testamento um texto muito interessante, 1 Coríntios 1, versículo 30, que diz assim: porque Cristo se nos tornou da parte de Deus, para mim e para você, sabedoria. Cristo é a sabedoria, é a nossa sabedoria. Agora, irmãos, o problema nosso é que nós falamos demais e falamos por nós mesmos. E depois nós temos que retratar. Ô irmão, perdoa aí, não queria falar isso. Ô, desculpa, puxa vida. Se nós aprendermos a ler aquela carta do irmão do Senhor Jesus, Tiago, ele diz assim: sejam poucas as tuas palavras. Você esteja pronto para ouvir, tardio para falar. Se você, irmãos, prestar atenção, os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus do passado, e tem muitas mulheres do presente também hoje, na maioria das vezes eles ficam calados.
Eles só falam quando são consultados e eles têm o discernimento do Senhor para saber o que deve falar e muitas vezes o que não deve falar, que deveria falar. Eu acho que se eu falar isso aqui vai dar certo, mas elas não falam porque aquilo, a pessoa não está pronta para receber ainda da parte do Senhor aquela palavra. Então, uma vida conectada com o Espírito Santo de Deus é uma vida de discernimento espiritual. Entende, irmãos? Para que nós sejamos testemunhas vivas de Cristo. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito e ser-me-eis minhas testemunhas. Quem tem o Espírito de Deus, irmãos, habitando dentro de si, são aqueles que não apenas sabem a verdade, que creram que o velho homem foi crucificado, que morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo, que Cristo é a sua vida. Esses têm uma sabedoria indizível e esses irão testemunhar de Cristo. Olha, Cristo é a minha vida, porque Ele morreu no meu lugar, mas também me incluiu na sua morte e ressurreição, por isso Ele é minha vida. Como diz Paulo a Colossenses 3, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, irmãos, olha que lindo, irmãos, texto para o final dos tempos, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós. Ali se fosse eu, particularmente, Paulo não particulariza ali, ele fala da igreja, então claro que é na volta dele. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Imagina, irmão, você não anseia por aquele dia, quando Deus rasgar os céus e aparecer novamente para este mundo a face do nosso bendito Salvador, glorificado agora para buscar, Ele vai buscar a sua igreja, não aqueles que vivem isoladamente. Eu estou lá na minha casa, eu leio a Bíblia, eu oro. Não, não é para esse que vai vir, é para a igreja. Irmãos, sabe o que significa a reunião da igreja? É uma reunião, é um ensaio para a glória. Se nós não temos prazer na reunião do povo de Deus, como vamos ter prazer no céu? Nunca, irmão. Não, lá no céu vai ter um lugar específico para você lá, uma redoma de vidro, você vai ficar aqui. E a igreja, não vai, irmãos. Então, é uma convicção que o Espírito traz em nosso coração. Isso é maravilhoso demais. Então, irmãos, grandes sinais eram feitos pelo Espírito da mesma forma, através dos seus discípulos. Abra aqui em Atos 8, versículo 13. Olha que palavra boa aqui, irmãos, maravilhosa. Também fazia os seus discípulos. Atos 8, versículo 13, que diz assim: o próprio Simão abraçou a fé, Atos 8, 13, abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Aqui, irmãos, entende uma coisa: Filipe fazia na dependência do Espírito Santo de Deus, não era por ele mesmo. Assim também aconteceu com o nosso Senhor, aqui em Atos, agora 10, 38. Atos 10, versículo 38, temos também o nosso amado Senhor, que diz assim. Eu vou ler o 37 e o 38, para a gente pegar o contexto aqui, quando Pedro está pregando lá na casa de Cornélio, onde Cornélio reuniu seus parentes, seus amigos mais íntimos para ouvir a palavra de Deus. Ele diz assim, 37, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus, presta atenção, irmão, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora, irmãos, em que sentido Deus era com Jesus? Como um Deus ungiu a Jesus,
pelo Espírito Santo. O Espírito tem um ministério glorioso, gracioso, irmãos. Então, sem a unção do Espírito, o homem, Jesus, creio que ele não poderia fazer. Porque quando Cristo, que é Deus de Deus, o Filho gerado, não criado, ele não teve seu início no ventre de Maria, ele já era um com o Pai desde a eternidade, que estava no seio do Pai. O Verbo, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Agora este Verbo se fez carne e habitou entre nós na pessoa de Jesus. Era um homem perfeito, sem pecado, 100% homem. Mas o que precisava para ele, irmãos? Toda a infância de Jesus, ele leu e releu, porque ele era o carpinteiro, ele leu, releu todo o Antigo Testamento. Aos 30 anos, ele precisava de iniciar o seu ministério. Então ele foi batizado por João Batista. Entrou na água, quando ele subiu, o Espírito veio em forma corpórea como uma pomba e pousou sobre ele, como nós também, pousou sobre nós. Então, a unção é sempre para algo. É uma capacitação, é uma habilidade do Espírito para realizar algo. Assim foi com o Senhor Jesus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito e ser-me-eis minhas testemunhas. O que significa ser testemunha de Cristo? Hoje Satanás já confundiu a mente de muita gente. Tem que ir lá na frente, se foi curado de câncer, vem aqui dar o seu testemunho. Ah, irmão, então a minha vida foi assim, sabe? Eu tinha meu pai, minha mãe, aí depois eu conheci um rapaz, eu casei, eu conheci uma mulher, eu casei, e fui com eles, aí depois de muito tempo, aí você fica escutando aquela ladainha toda, puxa vida, então aí depois eu senti uma dor, aí eu fui no médico, disse que estava com câncer, eu chorei bastante, ai meu irmão, ai minha irmã, ai, aí depois Deus me curou, puxa vida, em que isso traz edificação para nós? Ser-me-eis minhas testemunhas, vocês vão falar de mim, a meu respeito, por isso eu dou para vocês o meu Espírito. Irmãos, essa semana nós falamos de Cristo e a cruz para quantas pessoas? Será que nós estamos sendo testemunha de Cristo? Ou quando você vai falar de Jesus, você tem vergonha? Paulo fala assim, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder, está vendo? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho é morte e ressurreição. Mas eu não sei pregar, eu não tenho um dom de pregar, mas para fofocar tem. Que dom maravilhoso é esse, né? Olha, irmão, você sabe o que aconteceu lá com aquela irmã, com aquele irmão? Nossa, o irmão lá fez um elogio lá, nossa, todo mundo caiu matando, vixe, isso não deve a um filho de Deus fazer elogio para ninguém, tem que fazer, mas com discernimento espiritual. Eu já caí em muitas esparrelas, fazendo elogios assim que era indevido, mas depois o Espírito me corrigiu, passei vergonha, entende, irmãos? Então o Espírito deve trazer para nós discernimento, agora ele não vai trazer se você não buscar discernimento da parte do Senhor, porque o mundo aí fora vai tratar conosco não com misericórdia, irmãos. O mundo aí fora é instrumento de Satanás e quer destruir a vida de Cristo que está em você. Ele nunca vai destruir, mas ele vai afagar, ele vai fazer com que você fica lá para baixo. Mas o Espírito é poder, o Espírito de habitação, o Espírito que nos habilita para todas as coisas. O apóstolo Paulo também, ele vai associar o Espírito Santo ao poder sobrenatural dunamis. A próxima carta aqui, Romanos, capítulo 15, veja que Paulo diz aqui, Romanos capítulo 15, versículo 13. Que texto maravilhoso, irmãos. Louvamos ao Senhor, porque isto está escrito. Paulo era um homem que vivia no Espírito e andava no Espírito e vivia no Espírito. Diz assim, Romanos 15, verso 13, olha só, e o Deus da esperança, irmãos, que coisa mais preciosa e doce para o nosso coração, o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer. Irmão, sabe o que isso significa? Quanto mais nós cremos no Senhor,
Vamos estar unidos a Cristo. E quanto mais cremos na palavra do Senhor, mais o nosso coração será transbordante de alegria e de gozo. Entende? Agora ele continua dizendo: para que sejais rico de esperança no poder do Espírito Santo. Então você observa aqui que o Espírito Santo, ele está onde o Pai está, onde o Filho está. Ele nos foi dado para falar de Cristo, para nos habilitar a falar de Cristo, irmãos. Ah, mas eu tenho vergonha. Então você não morreu. Quem morreu com Cristo está crucificado e morto. Não sair falando igual aí um tolo. Não. Ele sabe, você vai saber. Ele vai trazer discernimento nos momentos adequados para você testemunhar Cristo. Ele vai trazer as pessoas para você falar para elas. Entende, irmãos? Isso é maravilhoso demais. Então, agora, olha aqui nesse mesmo capítulo, olha o versículo 18. Paulo, ele diz algo aqui tão importante. E aqui tem uma frase que eu gosto muito, diz assim: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Ah, Paulo, eu achei que era você que fazia. Não, eu fazia, mas era Cristo fazendo por meu intermédio. Está vendo aqui? Que Cristo fez por meu intermédio. Irmãos, que glorioso é sermos usados pela pessoa de Cristo para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras. Irmãos, observa essa frase aqui, que Cristo fez por meu intermédio. Irmãos, o que Cristo tem feito pelo teu intermédio? Ou você é uma pessoa estática, anestesiada? Não, cristianismo, eu vivo aqui a hora que eu vou orar. Você não foi chamado para isso, irmão. Você foi chamado para testemunhar de Cristo. Para ser a palavra testemunha, ela vai bem mais profundo ainda. Significa também mártir. Você foi chamado para morrer, não pela igreja, não pelo irmão ou irmã, foi chamado para morrer por Cristo. Imagina se de repente você está sozinho em algum lugar e um ladrão te pega, e um ladrão é um satanista, você fala que você é um cristão, depois ele vai: eu sou satanista. E se você não negar esse Jesus aí que você crê, eu vou cortar teu pescoço agora. O que você faria? Você era uma testemunha de Cristo ali diante dele? Ou não? Irmãos, isso é muito sério. Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Misericórdia. Misericórdia. Ser negado pelo Senhor. É terrível isso, irmãos. Então, o poder que nos impulsiona vem do Espírito que habita em nós. Vamos aqui em João capítulo 14, verso 16. Aqui temos uma revelação linda da palavra que o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Essa palavra aqui saiu dos lábios do Senhor Jesus. Vamos ler o versículo 16, que diz assim, olha só. Lembra lá que Lucas escreveu Atos 1:8, o nosso texto básico? Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Então ele cumpriu aquilo que ele disse aqui, olha. Verso 16, 14:16 de João. E eu rogarei ao Pai, e Ele, o Pai, vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Meu Deus, que coisa linda! E ele rogou ao Pai, e nós recebemos. Agora, quem que é esse Consolador aqui? Ele vai dizer no verso 17, o Espírito da verdade. A palavra verdade que é realidade. O Espírito da realidade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, Senhor Jesus, e estará dentro de vós.
e é para sempre, irmãos. Então temos aqui o espírito de habitação. O espírito foi dado para falar de quem? Para falar de Cristo. Então nós podemos dizer que ele é o espírito de testemunho. Olha aí em João capítulo 15, João 15, versículo 26. 15, 26 e o 27. Quando, porém, vier o Consolador, vocês sabem que é o Espírito Santo de Deus. E ele já veio, irmãos, quando nós cremos no Senhor, que eu vos enviarei da parte do Pai. Lembra, irmãos, lá em Atos, capítulo 2, verso 33, Jesus foi exaltado à destra do Pai. Tendo recebido o Espírito, derramou sobre vós. É uma interpretação do Salmo 133. Naquele versículo de Atos 2, 33, ele interpreta para mim e para você o Salmo 133. Que lindo que é. Então, quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, esse Espírito que habita em nós é para habilitar-nos, nos darmos poder, capacidade para falar de Cristo para as pessoas. E ele diz o seguinte: mas isso aqui era para o Senhor, é para os discípulos. Não, olha aqui o verso 27. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Irmãos, aqui tem pessoas que ficam até com ciúmes, né? Os discípulos estavam com Jesus desde o princípio. E você e a mim? Quando que nós estávamos com Ele? Desde quando, irmãos? Lembra? Efésios 1, versículo 4, assim como nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Que Cristo maravilhoso nós temos, irmãos. Ele é o Senhor da glória. Querido, você e eu antes éramos uma tranqueira, mas hoje nós somos pessoas muito especiais. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Ele nos chamou para nós anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, recebereis poder. Agora, tome cuidado aqui, deixa eu dizer algo para vocês importante. Não esqueça disso, por misericórdia. Recebereis poder. Tem muitas pessoas, irmãos, que infelizmente, talvez por falta de conhecimento, diz assim: você precisa do poder do Espírito. Isso é um erro. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo e poder é a mesma coisa. Quando ele fala, recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, o Espírito é o poder. Não é que ele é que tem, ele é o poder. O Espírito, ele é o poder. Por isso que alguns cristãos não interpretam bem esse texto e afirmam que Cristo disse a seus discípulos que eles deveriam receber o Espírito Santo e poder. Não, isso é errado. O Espírito e o poder é a mesma coisa. Quando eu recebo o Espírito, eu tenho o poder de Deus em mim. E o poder do Espírito, o poder dele, irmãos, é ilimitado. Ilimitado. Ele é a mesma pessoa. O poder que viria logo após a vinda do Espírito, né? Então, se você fizer uma leitura aqui superficial do texto, você poderia levar a essa conclusão. O Espírito é uma coisa, o poder é outra. Mas a verdade é que Cristo não se referiu à vinda do Espírito, mas a verdade é que Cristo não se referiu à vinda do Espírito Santo e do poder. Ele, na vinda do Espírito, como poder, não foi nesse sentido. O Espírito e o poder é a mesma coisa. Não tem como. Quer ver? Abra aqui comigo em Lucas capítulo 24. Lucas 24. Aqui, irmãos, e nós vamos ver agora, analisar um detalhe muito importante. 48 e o 49. Lucas 24, 48 e 49. Irmãos, nosso tempo é muito escasso. Esse é um assunto tão enriquecedor. Lucas 24, 44. 48 e 49. Diz assim:
Vós sois testemunhas destas coisas. Que coisas que são essas? Veja aqui o versículo 44 agora. Testemunha dessas coisas. A seguir Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Que palavras que são essas? Vai mostrar agora aqui. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, morrer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. Destas coisas, irmãos, nós somos testemunhas. Mas como que eu vou poder testemunhar isso? Aí ele vai dizer no 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O que significa ser revestido de poder? Ser revestido do Espírito Santo de Deus. Ele é o poder, Ele é Deus. Mas não esquece também, poder não é uma energia apenas, não uma força apenas, Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus e Ele busca em nós também uma profunda comunhão do Espírito, que Paulo fala, 2 Coríntios, no final lá da sua carta, a comunhão do Espírito. Você tem tido comunhão com o Espírito, irmão? Irmãos, para de preguiça, vá buscar uma comunhão com o Espírito. A nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho, mas quem está falando ali é o Espírito, através de João, apontando para a comunhão do Pai e do Filho. Mas você acha que o Espírito está fora? Claro que não, Ele é Deus de Deus. Irmãos, a gente precisa de ganhar essa dimensão do Espírito Santo de Deus. Então, ser cheio do Espírito é ser revestido do Espírito Santo, e ser revestido do Espírito Santo é ser revestido de poder, poder para falar, poder para testemunhar que Cristo é Senhor. O Lula é Senhor, não Senhor, Cristo é Senhor, Ele está acima de todas as coisas. Quem é este homem perante o Senhor? Nada, menos do que nada, menos que uma ameba. Uma ameba é uma ameba, mas menos do que nada é Zé Ninguém. Entende, irmãos? Estão percebendo isso? Então, poderoso só tem um, que é Ele, o nosso amado Senhor. E o Senhor, Ele é o Espírito. Então, Ele é o Espírito de testemunha. Ele nos habilita nós a testemunharmos. Agora, não apenas aqui, Ele é aquele que vai nos liderar também. Abra, por favor, em João capítulo 16. Vamos ler esse texto aqui. O versículo 13. Evangelho de João 16, verso 13. Que diz assim, olha que interessante. O versículo, só o 13 já está bom para nós verificarmos que Ele é aquele que vai nos liderar. Diz assim, Jesus dizendo, quando vier, meu irmão, como o Senhor falava do Espírito Santo, como o Senhor, agora o Espírito Santo fala dele, né? Diz assim, o 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito da realidade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Irmão, se você prestar atenção, for um pouquinho inteligente, você pode obter muitas coisas do Pai. Em que sentido? Olha só aqui, quando Ele vier, Ele vai guiar, então Ele é o Espírito de liderança. Nós vimos que Ele é o Espírito de habitação, o Espírito de testemunho e o Espírito que vai nos liderar. Então, Ele vai guiar toda a verdade, porque Ele não vai falar por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ouvido de quem? Do Pai e do Filho. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Aqui tem que tomar muito cuidado, porque uma vez eu atendi uma pessoa, essas pessoas que têm revelações, né? Você prega contra a revelação. Eu falei, claro que não. Como que a Bíblia fala que é para a gente pregar sobre a revelação? Efésios 1,17, Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Sabedoria e revelação para conhecer o Senhor. Agora, das coisas vindouras, mas está aqui, pastor Cláudio. Deus está dizendo que o Espírito Santo, ele vai anunciar
as coisas que hão de vir. Não parece interessante aqui, irmãos? Então por que Deus colocou a palavra dele na nossa mão? Nós precisamos de revelações especiais do futuro. As revelações estão aqui. Citar para vocês um exemplo. Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4. Você precisa aí de uma revelação do futuro para entender, para compreender essa palavra aqui? 1 Timóteo 4, verso 1. Olha aqui, irmãos. Vamos ver quem que vai falar aqui agora. É o Espírito que anunciaria as coisas que haveriam de vir. Então, presta atenção. 1 Timóteo 4, 1. Ora, qual pessoa? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Irmãos, isso aqui não é uma verdade? No nosso próprio meio tem pessoas que já apostataram da fé. São indiferentes a Cristo. Eu vou para a reunião da igreja quando der, entende? Tudo bem. Sabem, se conhecem a palavra, sabem que irão perecer. Entende, irmãos? Agora, eu preciso de uma revelação do futuro para dizer que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. Eu preciso de uma revelação futura aqui. O Espírito está dizendo o que vai acontecer. Muito claro, irmãos. Entende, irmãos? Aí ele diz o seguinte: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Eu não vou comer carne de porco. Se você não quiser, eu até compreendo. Mas, irmãos, tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Irmãos, um pernil de porco bem assado, você me perdoa, por favor. Não dá para recusar, saber que foi purificado pelo Senhor. Mas por que o Senhor antigamente ele proibiu não comer carne de porco? Os porcos viviam soltos. E o que os porcos comiam? Fezes humanas. Comia e logo você morria. Aquele bicho de porco na cabeça, aquela coisa. Mas hoje não. Os porquinhos são bem lavadinhos, são lá na granja. As pessoas separam ele quando vai matar. Quem cria porcos caipira, separa 15 dias, só dá milho para ele, desintoxica ele e come lá e assa ele bem assado. Não tem nenhum problema, porque é santificado. Eu creio que é santificado. Está me compreendendo, irmãos? Nada é recusável. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo aqui, irmãos. E isso aqui virou religião. Se quiser comer só legume, é muito bom, mas eu sei que é bom. É o de Daniel lá, como é que chama? O jejum de Daniel, não é assim? Gente, pelo amor de Deus. Se quiser comer legume, respeito os veganos, tudo, mas eu vou comer carne, vou comer churrasco, vou comer carne de porco, eu gosto. Eu vou me privar disso? Misericórdia. Respeito quem tem esses posicionamentos na cabeça aí, porque não tem a visão, a revelação do Espírito na palavra e não crê. Não posso tomar uma Coca-Cola. Coca-Cola nós sabemos que faz mal. Fica barrigudo, aquela coisa. Mas eu vou tomar uma Coca-Cola. Eu gosto. Daí? Então, irmãos, devemos ter discernimento no Senhor e na palavra dele. Isso é maravilhoso. Agora, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que aplica toda a obra da cruz em nós. Deixa eu ler mais alguns versículos aqui. Vamos para João capítulo 3. João 3. Embora nós deixamos muitas coisas para trás, para que no domingo que vem, se o Pai permitir, nós vamos continuar, irmãos, falando sobre a pessoa do Espírito, o seu ministério, a sua obra, o que ele tem feito no meio da igreja nesses últimos dias. Então, observa aqui. Lembra quando Jesus disse aqui para Nicodemos que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus? João 3,3, né? Aí Nicodemos faz uma pergunta para Jesus, ele não entendeu nada. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Agora, presta atenção aqui, irmãos, versículo 5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade
em verdade te digo, quem não nascer da água, água aqui, irmãos, é palavra, é a palavra. Quem não nascer da água, pela palavra, 1 Pedro 1,23, fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive é permanente. Então é pela palavra, não queira aí, se alguém falar para você, você tem que frequentar essa comunidade aqui, você tem que aceitar Jesus, você é filho de Deus. Não é. Você tem que ter uma experiência com o Senhor da palavra. Então, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, isso aqui, nós devemos tomar muito cuidado com isto. Cristo não fez uma obra lá no Calvário? Não adianta você saber dessa obra. Eu creio, pode até confessar. Meu homem velho foi com ele crucificado. O corpo do pecado foi destruído. Mas, irmãos, essa é uma realidade na sua vida? O Espírito Santo que vai pegar a obra de Cristo e aplicar no seu coração, nascer da água e do Espírito. Quem nos faz nascer de novo é o Espírito Santo de Deus. Uma experiência real de união com Cristo. Morri com Ele, ressuscitei com Ele. Esta é a verdade que eu tenho em realidade espiritual. Porque, irmãos, imagina só, você vê aquele grande palácio, o reino, você vê aquelas comidas gostosas, aqueles pernil de porco, aquelas costelas assadas molinhas, aqueles copos de vinho, tudo cristalizados, uma coisa, você está com muita fome, você fica contemplando, você nasceu de novo, você está vendo o reino, está contemplando o reino, mas irmãos, se você não entrar e desfrutar daquilo, você vai morrer de fome, sendo que aquele que nos faz ver pelo novo nascimento, também aquele que nos impulsiona a entrar na realidade do reino espiritual. Irmãos, do Espírito Santo, é aquele que nos habilita e nos capacita a tudo, a isso. Irmãos, então, considere o Espírito do Senhor, procura ter comunhão com Ele. O último versículo, eu falei desse texto aqui, mas eu quero que os irmãos leiam. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Aí nós vamos encerrar aqui o estudo. Vamos orar. E vamos para casa depois. Creio que todos, a maioria vai ter um guisado assado lá hoje. Deus quiser. 2 Coríntios 13, versículo 13. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, e agora presta atenção, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. Então, procure ter uma comunhão com o Espírito do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, agradecemos, porque teu Espírito é aquele que tem falado, e falado pela sua palavra. Foi Ele quem aplicou em nós a obra da cruz. É Ele que nos sustenta, nos habilita, nos capacita pelo seu poder no caminho da cruz. Pai, continue tratando conosco pelo teu Espírito, falando conosco pelo teu Espírito da realidade espiritual, através da palavra, e desvenda os nossos olhos, para que adentremos toda a realidade espiritual de Cristo e a obra consumada no Calvário, e que teu próprio Espírito forma Cristo em nós, por misericórdia, por amor do teu nome, em nome de Jesus nós oramos. Amém.